Você aí tem um bichinho de estimação aí na sua casa? É bom demais, né, gente? Acariciar aí os nossos pets limpinhos, cheirosos, né? Com aquele pelinho ali macio. Mas a pele e a pelagem dos animais exigem aí muita atenção e cuidados específicos, viu? Para falar a gente vai falar então com a médica veterinária Ana Cristina Alves dos Santos. Ela que é especialista em dermatologia e hematologia animal, viu? Tá aqui com a gente já online. Seja bem-vinda, viu, Ana Cristina? Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Bom dia, muito obrigada pelo convite e bom dia a todos. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Vamos começar então, o Wilker também vai fazer algumas perguntas para você. Eu começo com a minha primeira. Ana Cristina, a pele dos pets, que fica bem escondidinha ali, né, debaixo da pelagem, exige realmente cuidados especiais? Sim, com certeza. Bom, falando um pouquinho sobre o pelo, a qualidade do pelo é muito importante, né? Porque ele indica, ele é um bom parâmetro para indicar a saúde do pet. Por exemplo, pelo quebradiço, fosco, sem brilho, muitas vezes está indicando, nem sempre problemas de pele, problemas dermatológicos, mas está indicando que algo não vai bem com o pet. Com relação à pele, é muito mais difícil para a gente saber quando a gente tem alguma coisa na pele, logo a gente percebe, né? Nos pets, por causa da pelagem, a gente tem uma dificuldade muito maior. Então, muitas vezes, o tutor chega ao consultório logo depois do banho, porque por ocasião do banho consegue ver pulgas, carrapatos, nódulos, né, os tumores, feridas, ver qualquer alteração que chama mais atenção na hora da escovação. Então, existe realmente essa dificuldade para ver os problemas. Visualmente é mais difícil. Doutora, quais são as doenças mais comuns que podem ali acometer a saúde da pele e dos pelos dos pets? A gente viu algumas cenas aí, aliás, que algumas geram até uma aflição na gente, né? Aquele pretinho primeiro que aparece, se tiver como... queria que a senhora explicasse, de vez, a senhora consegue identificar que doença é essa? Bom, com relação à frequência, com certeza, assim, disparado nos atendimentos, vou dizer 95% dos atendimentos, pelo menos, são alergias. Os problemas alérgicos, eles têm aumentado cada vez mais e é uma intensidade muito alta. As fotos, né, que eu mandei para vocês, é uma doença bem mais rara, é o pênfigo, fogo selvagem. Então, assim, tem determinadas doenças que a gente faz diagnóstico precisa de exames mais aprofundados, mais especializados, como o histopatológico, para fechar diagnóstico. E muitas vezes não, até só clínico mesmo. Mas, respondendo a pergunta, né, me alonguei muito, mas são os problemas alérgicos. Certo. Ana Cristina, agora tem algumas doenças que podem ser transmitidas para nós, seres humanos? Tem. As mais comuns é a escabiose, que é a sarna sarcóptica, e a dermatofitose, que é uma micose, um fungo, que normalmente é muito conhecido como impinge. Esses são os mais comuns. Existe também as micoses profundas, tem a esporotricose. Só que a esporotricose é uma doença muito rara no nosso estado, né? Em Goiás quase não tem casos. Então, basicamente, os casos são de sarna e micose que passa para a gente. E, aliás, tem um contágio muito alto, a gente pega muito facilmente. Doutora, alguns animais a gente percebe que soltam mais pelos. O meu cachorro, por exemplo, ele solta muito pelo. Como que a gente sabe que é normal e como que a gente sabe que está na hora de procurar ali um veterinário? Bom, pergunta difícil essa. Assim, para você ter uma ideia, os cães com pelagem, com pelo curto, eles trocam o pelo, sempre estão trocando. Ele troca toda a pelagem no intervalo de 15 dias. Então, sempre cai muito pelo. Um cachorro com pelo longo, como Shih Tzu, Poodle, Yorkshire, a troca acontece mais ou menos de 5 em 5 anos.
Então é muito difícil você ver o pelo de um cachorro com pelo longo caindo, não cai com frequência. Existem as mudas mais frequentes. Às vezes está tudo ok, não tem nenhuma falha de pelo, o pet não está se coçando, não tem ferida e cai em maior intensidade. São mudas regulares. Cai, vai trocando, né, o pelo, mas você não vê nenhum problema visual. Quando tem coceira, mau cheiro, feridas, é a hora de procurar o veterinário. Aí, com certeza, tem algo errado. Ah, tá. Então, esses são os sinais de alerta aí, né? Sim, deu sim. São sinais de alerta, então, realmente, para procurar um especialista, né? Ana Cristina, e esse tempo aí mais frio e seco que a gente começa a viver aqui em Goiás, principalmente agora em outras regiões do Brasil também, está assim. Os pets, eles precisam de mais atenção nessa época do ano? Precisa, assim, com relação às doenças respiratórias, né? Tem a tosse dos canis, as viroses, a incidência das viroses e dos problemas respiratórios são muito maiores com esse tempo frio e seco. Com relação aos problemas dermatológicos, não. A gente percebe um ligeiro aumento, na verdade, quando o tempo está mais quente e úmido. Mas nada também muito relacionado ao tempo, não. Então, o cuidado tem que ser o mesmo ali durante todos os períodos do ano, né? E com relação à alimentação dos pets, isso interfere ali na qualidade do pelo, interfere também na pele dos animais? Como eu sei qual é o tipo de ração mais adequada para o meu animal? Sim. Lembra que no começo eu falei da qualidade da pelagem, do pelo fosco, sem vida, que pode dizer que está que alguma coisa não vai bem no organismo. Uma das causas mais frequentes, na verdade, é a alimentação, é a condição nutricional. Então, às vezes, nem tanto uma ração de má qualidade. As rações hoje elas são assim, até, né, bem equilibradinhas, mas às vezes o pet come outros tipos de comida que acaba ficando muito desbalanceado e isso reflete na pelagem. Uma boa ração ajuda e muito na qualidade de pelo, brilho da pelagem e auxilia bastante, com certeza. Certo. Ana Cristina, no comecinho aí você falou sobre as alergias, né? Você disse que uma das principais causas aí de problemas na pele, né, no pelo, é a questão da alergia. O que normalmente provoca alergia nos pets? Você pode dizer que em relação à alimentação, o que pode provocar aí essas doenças alérgicas nos animais? Bom, existem 3 tipos de alergia. Alergia de picada, alergia da picada, né, da pulga e do carrapato, parecido com a gente com alergia de picada de inseto. O parasita pica e desenvolve aquela reação alérgica local. Existe alergia alimentar, que muitas vezes vem junto com intolerância alimentar, tem vômito, diarreia e coceira, na pele mesmo, prurido por causa da alergia àquele alimento. E a grande maioria dos alérgicos, que é o 3º tipo de alergia, eles são atópicos, que é um defeito genético que eles têm uma predisposição, uma propensão às alergias, a coisas inofensivas do ambiente, e várias coisas ao mesmo tempo, uma predisposição às alergias. Basicamente é isso que acontece com os cães e gatos. Certo. Entendi. 3 e com possibilidades. Entendi. Com qual frequência os animais devem tomar banho? Dar banho demais pode ser prejudicial? Polêmico isso. Quando eu era criança, a gente escutava assim, a frequência correta de dar o banho no cachorro é de 15 em 15 dias. Enfim, essa é a frequência. Com o passar do tempo, os cachorros entraram para dentro de casa e dormem com a gente na cama, muitas vezes, né? E as pessoas começaram a dar banhos semanais. Na maior parte do caso, isso não tem nenhum comprometimento, não faz bem nem mal, mais ou menos banhos. Existem algumas particularidades de raça, por exemplo, aquelas raças que têm muito subpelo, Akita, Spitz,
essas pelagens precisa de dar menos banho, uma frequência menor de banho, é mais saudável, é melhor para eles. Outros cães que têm problema dermatológico, às vezes tem que tomar banho de 2 em 2 dias para poder resolver o problema. Então, a frequência, normalmente o que a gente vê hoje são banhos semanais, mas isso varia muito da preferência do tutor, do caso, né? Certo. Ana Cristina, em relação aos gatos, essa questão de que gato não gosta de tomar banho ou não precisa tomar banho, é mito ou é verdade? Até que ponto aí a gente pode deixar o gatinho ali fazer a higiene dele mesmo sozinho? A gente vê que eles se lambem bastante, né? Dizem que isso é a higienização já deles, natural. É verdade ou não? A maioria consegue se higienizar muito bem. A exceção são os gatos de pelo longo, e os gordinhos, né, eles não conseguem se higienizar tão bem e acaba ficando com a pele mais oleosa, requerendo banho. O banho não é prejudicial, muitas vezes é feito sem problema, mas o problema é que gato, muitas vezes, eles ficam muito estressados no banho. Então, isso é individual. No geral, eles conseguem se limpar muito bem, sem a necessidade de banho frequente. E na hora da escolha ali do shampoo, dos condicionadores, quais cuidados os tutores precisam ter? No geral, a gente tem uma linha veterinária muito ampla, né, de shampoo e condicionadores. Esses produtos eles foram testados para a pele, para o tipo de pele, para o pH da pele do cão e gato. Então, eles são os ideais. Tem muita gente me pergunta, tem problema fazer shampoo humano? Não vai causar um problema, só que assim, os veterinários eles estão aí para isso e são mais adequados, né? Tem shampoo, é parecido com a gente, shampoo para pelagem clara, pelagem escura, para pelo crespo, para pelo mais liso. Então assim, tem uma variedade muito grande. O que a gente deve evitar são produtos agressivos, por exemplo. É muito comum, tem muita gente que gosta de dar banho com sabão de coco, porque ele desengordura, porque fica mais claro, né? Melhora a sujeira. Só que são produtos, o sabão de coco é muito agressivo, resseca muito a pele, faz ficar se coçando, né? Agride muito a pele. Nesse caso, não é o ideal. Existe também shampoos, condicionadores, hidratantes que são terapêuticos. Para tratamento de problemas específicos. Não são necessários para manutenção, para banhos normais. Ana Cristina... Isso que acontece, assim, no geral os shampoos são bons. Certo. Você contou pra gente que carrapatos e pulgas, a picada deles pode provocar alergia, né? Pode provocar também outro tipo de doença? E como que a gente pode fazer a prevenção, então, para que o pet não sofra aí com os carrapatos e pulgas? Eles provocam, sim, são doenças muito comuns aqui no estado, os hematozoários. O carrapato pica o cachorro e transmite, são vários, pelo menos 5 ou 6 hematozoários, que provoca febre, anemia e uma mortalidade alta. Eu diria que uma das grandes incidências das doenças, grande parte é hematozoário por aqui. E quanto à prevenção, existe hoje carrapaticidas no mercado muito bons, que protegem muito bem contra a picada, né? Então, o carrapato, a pulga, não chega a picar o cachorro. E assim protege. O cachorro, tem cachorro que a gente vê por aí que tem a mania de lamber muito as patas. Isso pode acontecer por quais razões? Chega no consultório, isso é uma das queixas mais comuns. O doutor chega dizendo que ele lambe muitas patas, que acha que ele é muito ansioso, que é por ansiedade. E quase nunca isso é ansiedade, é alergia. E tanto é que quando a gente começa a fazer os antialérgicos, ele para de coçar, de lamber as patinhas muito rapidamente. Então, e aí isso é uma cultura que é o problema, é estresse, ele está muito estressado, muito forte, muito arraigado, assim.
Tá certo. Ana Cristina, tem mais algum aspecto aí que você acha interessante, algum alerta aí pro pessoal que tem cachorro, tem gato em casa, em relação aos cuidados aí com a pele, com o pelo, que a gente não mencionou aqui? Acho que foi bem abrangente, né? Que falou bastante sobre os cuidados, os banhos, a escovação. É importante escovar regularmente, né? Para tirar o pelo morto, para avaliar a pele, se está tudo certo, escovações semanais. Mas acho que isso aqui falou de muita coisa legal, muita coisa interessante. Esclarecemos muito, né? Wilker, tem mais alguma dúvida? Você, principalmente, que tem um cachorrinho em casa, o pequeno, né? O pequeno tá por aqui. Então, eu já peguei no meu cachorro faz um tempo já. Feridas. E eu não percebi nenhuma marca, assim, nada que pudesse ter provocado um acidente. Essas feridas podem ser o quê? Ele mesmo pode ter se machucado por algum tipo de ansiedade? O que pode provocar essas feridas que simplesmente nascem assim? Os fatores, eles são muito variáveis, assim, pode uma reação alérgica, um machucado, infecção bacteriana, fungo. Então, assim, as possibilidades são muito amplas, realmente precisa examinar, né, e conversar sobre todo o histórico para tentar entender qual foi o motivo. Porque, no geral, as feridas são muito parecidas, doenças diferentes, com lesões muito parecidas. E o cachorro ali, às vezes, está tendo muita infecção de ouvido, né? Isso pode estar acontecendo por algum manuseio inadequado na hora do banho. Isso provoca infecção de ouvido no cachorro. E o que essa infecção pode levar se ficar acontecendo repetidas vezes? Isso também é uma coisa, um questionamento que é muito frequente no consultório. Normalmente chega até falando, eu troquei de banho-tosa porque toda vez que vai tomar banho vem com otite, e não é isso que acontece. Acontece de molhar o ouvido e fazer infecção, mas essa infecção por água no ouvido é uma otite muito dolorosa, com muito pus. Normalmente as otites é muito comum nos cães e gatos alérgicos. Então são otites frequentes e recorrentes. Termina de tratar, passa poucos meses, começa de novo. O problema não é a bactéria ou o fungo que está fazendo a infecção. O problema é que o fator de base, no caso, por exemplo, a alergia, não foi resolvido. Então, fica sempre retornando o problema. Isso Entendi. É uma coisa extremamente frequente. Uhum. E antes da gente finalizar a nossa conversa, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre os principais erros que nós, tutores, cometemos ali, que a senhora identifica nos consultórios, os erros principais que podem prejudicar a pele e o pelo do cachorro. E do gato também, né? Eu falo cachorro porque eu tenho cachorro. Uhum. Acho que o mesmo nosso, automedicação. Porque a gente até adquiriu uma cultura, está fazendo um pouco menos, né, ultimamente, mas assim, chega muito no pet, no consultório, sacolas de remédio. Eu já fiz isso, às vezes, muitas vezes, medicações que não poderiam estar associadas, medicações que mais estão atrapalhando do que ajudando. Então, realmente, a medicação inadequada é o que eu vejo de mais perigoso. Tá certo, ficou alerta aí, então, sempre bom procurar um especialista, né? Tem pessoas aí como a Ana Cristina que estudam para isso, então vamos procurá-los, né? Ana Cristina, obrigada então pelo seu tempo, pela entrevista, eu acho que esclareceu bastante, ajudou muita gente que tem os bichinhos queridos aí em casa, viu? Obrigada. Eu que agradeço, adorei. Tá ótimo, então. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade, viu? Bacana, né, gente? Esclarecer mais dúvidas aí em relação aos bichinhos de estimação. E olha, não esqueci de uma sugestão que a gente recebeu dias atrás, não, viu? Para falar mais sobre pássaros também. Tem muita gente que tem passarinhos aí de estimação, né? A gente está preparando aí pautas, né, especialistas para falar dessa área também. Você que tem aí os pássaros em casa como bichinho de estimação, viu? Foi uma sugestão aí de uma telespectadora nossa e tá tudo anotado aqui. A gente vai colocando essas sugestões aí nas pautas dos nossos programas aí no decorrer do tempo, tá bom?